É possível que pequenas alterações induzidas pelo tratamento hormonal joguem essa balança a favor da trombose, aumentando o risco. Até o momento, a gente sabe que os contraceptivos orais combinados aumentam os níveis plasmáticos de alguns fatores da coagulação. Os primeiros contraceptivos hormonais combinados tinham na sua fórmula doses altas de estrogênio, mas com as evidências cada vez maiores do aumento do risco de trombose relacionado ao uso de estrogênio e de que quanto maior a dose do estrogênio, maior o risco da trombose, essas doses foram gradualmente sendo reduzidas. Por exemplo, os anticoncepcionais antigos continham por volta de 150 microgramas de etilenoestradiol e os novos contêm entre 10 e 50 microgramas. Com essa importante redução da dose, o risco do tromboembolismo venoso também diminuiu de forma importante. Em relação às vias de administração, elas podem ser por via oral, pode ser por via injetável ou por via transdérmica. O estrogênio também pode ser administrado por anéis vaginais. Então, apesar de existirem evidências de que o estrogênio transdérmico esteja relacionado a um menor risco de eventos tromboembólicos quando comparados ao estrogênio oral, em mulheres pós-menopausa, ainda não há indícios científicos suficientes para determinarmos se uma via de administração de estrogênio é mais segura do que outra. De uma maneira geral, parece que o estrogênio transdérmico é bastante seguro e que ele seria uma forma segura de se usar estrogênio em mulheres com risco maior de trombose. Mas isso ainda não está totalmente provado. Os estudos mais recentes sugerem um aumento de risco de infarto do miocárdio e de acidente vascular cerebral relacionado ao uso de estrogênio, sim, mas esses eventos também são raros. O risco de desenvolver trombose é maior nos primeiros 6 meses após o início do uso do contraceptivo hormonal combinado. Na verdade, nesses 6 primeiros meses de uso, o risco de trombose aumenta em 3 vezes. E se a gente levar em consideração os 12 primeiros meses, ou seja, o primeiro ano, esse risco é 2 vezes maior quando comparamos com o uso a longo prazo desse medicamento. Um estudo em mulheres em reposição hormonal na menopausa mostrou que o risco de trombose durante o uso do tratamento hormonal é maior no primeiro ano do tratamento e persistiu pelos 5 anos de seguimento dessas mulheres no estudo. E um fator também interessante e importante é que em mulheres em terapia hormonal na menopausa, há evidências de um risco maior de oclusão de vasos retinianos nos primeiros 30 dias do início do hormônio. Bom, o assunto é bem longo. Então, nas próximas cápsulas de hematologia dessa nossa primeira série, eu vou falar sobre outros assuntos, como relacionados a esse nosso a nossa primeira cápsula. Então, eu vou falar sobre como usar os contraceptivos em mulheres com risco maior de trombose, sobre o manejo da contracepção em mulheres já em anticoagulação, sobre a duração da anticoagulação em pacientes com trombose provocada pelos contraceptivos hormonais combinados, sobre a terapia hormonal na menopausa e o risco de trombose, sobre a gravidez e o risco de trombose e sobre o uso desses hormônios em alguns casos especiais, como na síndrome do anticorpo antifosfolípide, que a gente conhece mais como a SAF, nas mulheres com trombofilias hereditárias, como mutação do fator 5 de Leiden, mutação do gene da protombina, deficiência da proteína S, da proteína C, da antitrombina, em mulheres com diagnóstico de síndrome mieloproliferativa, como polissemia vera e trombocitemia essencial, por exemplo, e em mulheres transgênero, que é um assunto recente e muito importante também. Então, espero vocês nas próximas cápsulas. Até lá! Tchau, tchau!